Interrogative pronouns. Usage. To make information questions about people, places, things, etc. Usamos os pronomes interrogativos em inglês para fazer perguntas de informação sobre pessoas, lugares, coisas, etc. Por exemplo, what do you do? O que você faz? Para perguntar a profissão da pessoa. Where are they? Onde eles estão? Para perguntar a localização de pessoas. Os principais pronomes interrogativos. Who? Para perguntar sobre alguém. What? Para perguntar sobre alguma coisa. Where? Para perguntar sobre a localização. How? Para perguntar como alguma coisa está ou alguma pessoa. Why? Para perguntar a causa de alguma coisa, o porquê. When? Para perguntar sobre datas. Enfim. WH questions with verb to be. Perguntas com pronomes interrogativos utilizando o verbo to be. Exemplo. How is he? Como ele está? Repare que a ordem, primeiro colocamos o pronome interrogativo how, como, depois o verbo to be, is, e depois, por último, a pessoa, no caso, o pronome he, como ele está. How is he? Outro exemplo. Where is she? Onde ela está? Primeiro o pronome interrogativo, depois o verbo to be, is, e depois she, que é a pessoa. Outro exemplo. Who are they? Quem são eles? A ordem é a mesma, sempre o pronome, verbo to be e depois a pessoa. WH questions with other verbs, simple presents. Perguntas com pronomes interrogativos com outros verbos no presente simples. Exemplo, where do you live? Onde você mora? No caso de outros verbos, precisamos de um verbo auxiliar para fazer a pergunta. Utilizamos a seguinte ordem. Primeiro o pronome interrogativo, where, depois o verbo auxiliar, do, a pessoa, you, e depois o verbo live, que é morar. Então, onde você mora? Repara que o auxiliar não tem uma tradução, mas ele é necessário em toda pergunta no presente simples, quando não temos o verbo to be. What does she do? O que ela faz? Para perguntar a profissão dela. Então, primeiro utilizamos o pronome what, depois o auxiliar does, que é o auxiliar da terceira pessoa do singular, he, she, it. E depois o verbo principal, a pessoa, she, e depois o verbo principal, do, que é o verbo fazer, o que ela faz. Who do they work with? Com quem eles trabalham? Repare que quando temos uma preposição em português no início da pergunta, né, em inglês já não podemos manter a mesma ordem. Primeiro colocamos o pronome interrogativo, who, que é quem, depois o verbo auxiliar do, que não tem uma tradução, mas é necessário, they, que é eles, em terceiro lugar, depois o verbo principal, work, que é o verbo trabalhar, e por último a preposição com, with. Então a tradução ficaria com quem eles trabalham. Né? A ordem correta vai ser sempre essa quando houver uma preposição com quem, para quem. Então vai ficar dessa maneira. WH questions simple present. Vamos ver um exemplo com figuras agora. Se eu pergunto para a pessoa diretamente o que ela faz, a pergunta vai ser a seguinte. What do you do? O que você faz? A profissão. A pessoa vai responder, I am a nurse. Para perguntar o local de trabalho, where do you work? Onde você trabalha? I work at the hospital. Eu trabalho no hospital. Para perguntar o que a pessoa faz exatamente, what do you do exactly? O que você faz exatamente? I care for patients. Eu cuido de pacientes. Vamos mudar para uma outra figura, agora fazendo uma pergunta sobre uma terceira pessoa, e não diretamente para a pessoa. Então, fazendo uma pergunta sobre ela.
What does she do? O que ela faz? Quando utilizamos she na pergunta, temos que usar no presente o auxiliar does. O que ela faz? Então, she's a tour guide. Ela é uma agente de turismo ou um guia turístico. Where does she work? Onde ela trabalha? She works for a travel agency. Ela trabalha para uma agência de viagens. What does she do exactly? O que ela faz exatamente? She takes people on tours. Repara que na resposta, no presente simples, quando se trata de uma terceira pessoa, ele ou ela, utilizamos um S no verbo. Essa é a conjugação normal dos verbos no presente na terceira pessoa do singular. He, she ou então it. Um outro exemplo agora com eles. Para perguntar sobre eles, what do they do? O que eles fazem? They are engineers. Eles são engenheiros. Respondemos sempre com o verbo to be a profissão. Where do they work? Onde eles trabalham? They work for a construction company. Eles trabalham para uma empresa de construção. What do they do exactly? O que eles fazem exatamente? They build houses. Eles constroem casas.